Notícias da agricultura familiar. E hoje no seu Paracatu Rural, o Carlos Henrique da Silva, ele é extensionista da Emater MG, está respondendo aqui alguns questionamentos para a gente sobre o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, ou do Agricultor Familiar, como algumas pessoas têm dito, que é o chamado CAF, que é quase um café, né? Pois é. Gente, é o seguinte, eu fiz uns questionamentos aqui para o Carlos e eu vou repetir aqui, que é o seguinte: Carlos, tem dois casos que chegam sempre para a gente, com questionamentos, a gente sempre está encaminhando para você também, mas é bom a gente trazer aqui no rádio. Tem dois casos, que a pessoa teve DAP, ela venceu e ele não conseguiu renovar. E tem a pessoa que conseguiu fazer aquela renovação automática que os governos foram colocando os decretos, e aí houve a prorrogação da validade, né? Então, por exemplo, tem uma DAP que vai vencer agora em outubro de 2023. O que esses dois casos precisam fazer, talvez mais documentos do que levaram para fazer o CAF, a DAP, o que eles precisam fazer agora para emitir, então, o CAF? Vamos lá, vamos começar pelo caso daquele que venceu e não conseguiu renovar. São ótimas perguntas, é o dia a dia, né? É corriqueiro, Francis, isso lá para a gente. O que acontece? O CAF, como ele foi um instrumento aí, que visa trazer mais segurança na elaboração do documento, isso aí designado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, ele apertou mais nessa questão de documentação. Não sei o caso dessa mulher especificamente, que ela não conseguiu renovar, mas pode ser a questão documental. Na DAP, os documentos de posse, né, que aqui em Paracatu mesmo tem muita posse, era aceito contrato de compra e venda, era aceito declaração de posse, era aceito formal de partilha, entendeu? No CAF já não é aceito mais. Hoje veio a norma estabelecer um rol fechado de documentos que são aceitos para a emissão do CAF. Ou seja, o produtor ou a produtora, ele obrigatoriamente ele tem que ter no nome dele. Ou seja, o nome dele tem que estar vinculado à terra, ao imóvel. Certo. O ITR, ou o CCIR, ou uma escritura pública de compra e venda. Ela pode não estar registrada no cartório de registro de imóveis. Porque se ela estiver registrada no cartório de registro de imóveis, ele ou ela deixa de ser posseiro para ser o proprietário. Certo. Só é proprietário quem registra no cartório de registro de imóveis. Então, provavelmente é uma questão dessa de documentação. Que na DAP era aceito, com o CAF a norma estabeleceu que não é mais aceito. Ela elencou que pode ser aceito, entendeu? Entendi. Isso no caso de produtores tradicionais. No caso de produtores da reforma agrária, aí eles têm que ter o CCU, que é o contrato de cessão de uso emitido pelo INCRA em nome do produtor dentro da validade, e além disso a gente ainda entra na sala da cidadania no INCRA e confere se o produtor não tem nenhum bloqueio, nenhum impedimento. Às vezes, por exemplo, se for da reforma agrária, às vezes ela conseguiu a DAP e foi bloqueada no INCRA, aí não consegue. Então, assim, são hipóteses, né? Aí tem que ver o caso concreto. Mas o que mudou, né, nessa questão de documentação, basicamente foi isso aí. Entendi. A documentação que é aceita. Então, esse é o caso daqueles que tiveram DAPs bloqueadas ou que venceu e não conseguiu renovar. Certo. Ou até nem procurou também para renovar. Então, essas pessoas que venceu, não estou exercendo, mas agora eu quero voltar a exercer, e ele não renova mais a DAP, agora é CAF. Agora é CAF. E quem tem a DAP que foi prorrogada a validade, vamos supor que vai vencer agora em outubro, ele tem que esperar chegar a outubro, ou ele já pode logo agora buscar, no caso da Emater, e apresentar a documentação para poder fazer a mudança? A recomendação é que se aguarde o vencimento do documento, porque a DAP e o CAF têm a mesma validade, ou seja, os dois valem para acessar políticas públicas, crédito rural do Pronaf, PAA, PENAI, vendas institucionais para as prefeituras. Tanto a DAP quanto o CAF têm a mesma validade. Então, a recomendação é que se espere o vencimento. Mas a minha já foi emitida há 3 anos, minha renda mudou. Beleza. Depois de 12 meses, se a renda mudou, ou seja, se tem uma renda superior ou inferior àquela que foi declarada no documento,
ele pode procurar que a gente faz. E principalmente, isso é muito solicitado no caso de projeto de crédito rural do Pronaf. Ah, tá, entendi. Isso, então, basta que a pessoa já comece a procurar, fala, olha, teve algumas alterações, o que eu preciso levar, minha documentação tá assim naquela época, agora eu não sei como é que faz para poder, já que eu tenho, apesar da minha DAP estar válida, a minha documentação não é essa que é a exigida para fazer o CARF, então é bom procurar agora, já tirar as dúvidas, porque cada caso é um caso, né, Carlos? São, sei lá, dezenas de tipos diferentes de casos. Existem muitas possibilidades, né? Então, isso aí que você falou é importante. Dificilmente, a não ser que seja um produtor que esteja com a documentação toda organizada, tudo belezinha, dificilmente ele vai conseguir e a gente vai conseguir emitir o CARF para ele no mesmo dia. Então, a regra geral é que ele vá antes, leve a documentação, a gente confere a documentação, ajuda ele a separar esses documentos, lista o que está faltando, né? Para ele, numa próxima visita ao escritório, a gente possa fazer o CARF, fazer a inscrição. E é bom você falar isso, só para você ter uma ideia, o sistema ele é bem mais abrangente do que era o sistema da DAP. Um exemplo prático, a DAP com o produtor, com a documentação ok, a gente levava em torno de 20 a 30 minutos para fazer uma DAP. O CARF agora, a gente leva de 1h30 a 2 horas. Então é interessante até o produtor ligar no escritório e fazer o agendamento. Entendi. Carlos, o sistema CARF, ele está cruzando dados também com outras áreas do governo federal, para poder saber da vida do cidadão. Cada dia que passa, os governos têm buscado mais isso. Por um lado é bom, mas por outro lado também é ruim, né? Às vezes que a pessoa tem alguma dificuldade aí com o governo, ela vai ter que regularizar para poder voltar a ter os benefícios. Então, acaba sendo justo com aqueles que andam certo, desses que não estão tão certo assim, mas tem que regularizar. É um documento importante para o agricultor familiar, num primeiro momento, para poder ajudá-lo a buscar esses acessos, né? Fazer as suas vendas, enfim, fazer todas as suas negociações e crescer. O ponto principal é esse, é um incentivo do governo federal, através do Pronaf, com juros mais baixos para poder pegar um dinheiro, para ele poder crescer. Mas para isso precisa de projetos, enfim. O que hoje tem, depois que as pessoas já têm o CARF, como é que elas estão trabalhando para poder seguir em frente aí com a sua vida de agricultor familiar? Com relação vou voltar na DAP. Tá. A DAP e, consequentemente, o CARF agora, a gente adotou um apelido, um nome. É o documento de identidade do agricultor familiar. Independente se ele vai acessar políticas públicas naquele momento ou não, é interessante a inscrição. Entendi. Até porque a grande maioria dos agricultores familiares são segurados especiais, né, pelo INSS. Ela serve, a DAP, mesmo as que já venceram, ela serve para comprovar a atividade rural. O CARF também serve. Então, mesmo que ele não vá acessar políticas públicas naquele momento, a longo prazo, lá na frente, quando ele for aposentar, é um documento que comprova a atividade rural dele, ou seja, um documento que tem fé pública. Mas sim, qual o principal para aqueles produtores que procuram fazer o CARF? É o crédito rural, é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, buscando investimentos para a propriedade, a juros subsidiados pelo governo, não existe eu desconheço alguma taxa de juro melhor do que a do Pronaf, né? Entendi. Então, a grande maioria é para fazer o Pronaf, e tem as demais políticas públicas, né? Que é o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Alguns municípios utilizam a DAP e o CARF como critério de atendimento das suas políticas públicas, sim, como é o caso aqui de Paracatu, né? A prefeitura ela adota a DAP e o CARF como um critério para atendimento da liberação das políticas públicas municipais. Então é um documento assim, ele tem inúmeras finalidades, mas é o documento de identidade do agricultor familiar, e é interessante que ele faça, ele se enquadra, ele tem a documentação, mesmo que ele não vá utilizar naquele momento, é interessante ele fazer. Quem está com a sua DAP válida ou CARF, tem como também, não precisa estar indo sempre na Emater, no órgão emissor, para poder buscar informações, ele pode acessar direto o site. Como que acontece esse sistema, Carlos? O sistema DAP, as DAPs que estão válidas, é possível consultar na internet
no site Extrato DAP. É muito simples, entra no Google, digita Extrato DAP, vai puxar lá, vai pesquisar pelo CPF. Mas se o produtor às vezes não tem acesso à internet, o que ele pode fazer? Se ele tem o WhatsApp, ele envia o WhatsApp para o técnico, né? Agora a Emater tem os celulares institucionais, todo técnico tem o seu WhatsApp. Ele pode enviar, a gente consulta e responde pelo WhatsApp. É uma forma de atendimento também que agiliza a vida do produtor. Bacana. Bora para mais um intervalo? Aí depois nós vamos falar, sabe o quê? Como é que você vai, depois de estar com essa documentação na mão, buscar dinheiro do governo federal para poder aplicar aí na sua propriedade? É fácil? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Seja parceiro do Paracatu Rural. Uma das formas de você ser nosso parceiro é na sua rede social, na sua favorita, pesquisando por Paracatu Rural e acompanhando o nosso conteúdo. Nós estamos no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, em áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. Também nós temos o nosso site, paracaturural.com, para você acompanhar todas as notícias. Também pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as publicações, marcar seus amigos, marcar o Paracatu Rural, comentar os nossos vídeos, posts e áudios. Se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix, ou ainda um patrocinador, anuncie aqui com a gente a sua empresa, o seu produto, o seu negócio, no nosso programa, no nosso site e nas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e informações do agronegócio brasileiro e mundial. Um grande abraço a todos que nos acompanham nas mídias online e também pela TV e pelo rádio. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.